Muito boa tarde, ouvintes e internautas da Rádio Planetário. Estamos neste momento aqui com o Rodrigo Peter, que é responsável ali na Cooperativa Cotreal pela área gerência de transportes e transportadora. Nos últimos meses, nós temos feito aqui uma série de entrevistas e reportagens falando sobre o mundo do agronegócio. Abordamos canola, soja, trigo, aveia, dentre tantos outros grãos. Também trouxemos aqui a engenheira agrônoma para falar um pouco mais, a Giovana, para falar um pouco mais sobre a profissão. Também entrevistamos o Roger Nicolini para falar sobre a profissão do jornalista no agronegócio. Mas uma das categorias que a gente não pode deixar de enaltecer aqui e falar, trazer essas informações, que é o pessoal do transporte, os nossos amigos caminhoneiros, e a importância dessa profissão aqui no nosso Brasil. É a profissão que transporta o nosso grão e transporta aí a nossa economia. Vamos conversar aqui com o Rodrigo Peter, então, para falar um pouco sobre essa categoria. O Rodrigo que tem aí uma grande e vasta experiência nessa área, né, que é lidar diretamente com o nosso amigo caminhoneiro, que é aquele que leva então o nosso grão aí para o mundo afora ao longo do nosso grande Brasil. Rodrigo, falar um pouquinho sobre essa categoria, com certeza um momento especial, porque a gente sabe da importância do caminhoneiro na nossa região. E quem melhor para falar do que os nossos amigos aqui da Cooperativa Cotreal. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Planetário. Agradecer o convite para essa oportunidade de falar um pouco sobre a nossa profissão do motorista, né? Essa categoria que faz o Brasil girar, né? Então, estamos à disposição, né? Até quando a gente começa falando aqui em cooperativa, a gente sabe que o produtor leva o grão até a cooperativa, entrega o grão na cooperativa, mas esse grão uma hora sai de lá, né? Ele precisa sair de lá e é dali que vai movimentar o nosso mercado, dali que vai ser exportado para fora também. Como é que funciona esse momento, a partir do momento que o grão chega na cooperativa ao grão que sai? Bom, então o produtor ele faz a colheita, né? Ele transporta o produto dele até a cooperativa, até o armazém, e a partir dali, quando o comercial começar a fazer os negócios, né? Tanto CIF e FOB, que a gente chama, né? Que CIF a gente tem que dar posto no porto, o frete, e FOB é por conta de quem compra, a gente começa a negociação. Então a cooperativa lá vende X valor, X número de sacas, e alguém nos contrata, ou a própria cooperativa ela tem que fazer esse produto rodar até o porto, né? Ou indústria, no caso. Então a gente faz o quê? Contrata a transportadora, a Cotreal, ou a frota, que é própria, para levar esse produto no armazém. Tipo, vou lá levar no porto em Rio Grande. Então a gente carrega no armazém aqui numa unidade e faz todo o transporte até o porto. Chega lá, descarrega. Normalmente, na época, né, tem o fertilizante para retorno. Já nessa época que a gente está agora, que é entre safra, normalmente o caminhão volta vazio. Então é um frete quase um frete que não vale a pena hoje para o caminhão, porque ele tem que rodar vazio. Então ele se divide em dois, vamos dizer assim, né? E o custo dobra em dois, né? Então é isso aí. O produtor traz na cooperativa, no armazém, e a gente leva a indústria para o porto, né? Para exportação, e de lá para cá a gente traz o produto, né? A matéria-prima para o produtor fazer a nova safra. Em média, de quantos caminhões saem hoje da cooperativa por semana? Tem esse cálculo aí? Hoje não sei te dizer, né? Depende muito de épocas e fluxo, né? Depende o momento, por exemplo, quando está muito acirrado, por exemplo, a safra, no meio da safra é um fluxo, depois na entre safra é outro, então depende muito da época. Às vezes a comercialização está bem maior, então é um fluxo bem grande, né? Mas dá para dizer que a gente já trabalhou aí na parte de carregar 100 caminhões por dia em todas as unidades da cooperativa, então do fluxo, né, de negócio. Ou seja, é um movimento bem grande, né? A gente aqui que acostumado a sempre focar na parte da produção, mas nunca da exportação, né? O momento que o grão sai de dentro da cooperativa. A Cotreal hoje possui frota própria também para fazer essa entrega? Sim, positivo. Essa é a frota própria. A gente possui, são 19 caminhões, né, de diversos tamanhos, né? A gente chama de frota pesada, né? São 19 caminhões hoje, né? Que dá um bom volume de negócio, né? E aí tem os parceiros,
agregados, que a gente chama, que é o terceiro, né? Sim. Que é o caminhoneiro da cidade, da cidade vizinha aí, que nos faz uma parceria muito boa aí, que dá um volume bem maior também de negócio. Ou seja, um movimento contínuo que precisa, né, estar contínuo ali justamente para que a gente consiga dar vazão ao grão que chega na cooperativa. Na tua opinião, a importância do caminhoneiro hoje? Na minha opinião, o caminhoneiro hoje eu não consigo, eu acho que é uma das profissões do negócio que não vai parar. Exato. Porque tu não tem como botar esse grão num avião para levar, né? Exato. No navio, tu leva, mas tu tem que levar até o navio, né? Tem que ir até o porto. A gente não enxerga, tem o trem, mas até o trem também tem que levar. Então eu vejo extrema importância, né? Que com certeza não vai terminar, né? Então é muito importante, né? Essa profissão que hoje, devido a alguns ajustes de lei, de tabela de frete, ele melhorou um pouco, mas ainda com algumas, como é que eu vou dizer, precisa ser mais ajustado, porque a lei hoje ela foi feita de uma forma que era para beneficiar todas as categorias, mas acabou prejudicando algumas. Sim. Então ela precisa de mais alguns ajustes, mas ela veio para auxiliar a profissão do caminhoneiro. Tu estava falando ali sobre a questão burocrática do frete e tudo mais. Hoje, o caminhão que sai aqui da Cotriel, ele acaba sendo fiscalizado, porque a gente tem, o caminhão tem que estar em dia, o caminhoneiro precisa estar habilitado, a carga precisa estar em dia, tudo certinho, ou seja, é uma burocracia gigantesca. Quer dizer, ser caminhoneiro hoje, independente da área qual vai atuar, não é fácil. E para uma cooperativa grande também, a gente sabe que existe a fiscalização, também precisa estar com tudo rigorosamente em dia. Isso aí, Fernando, isso aí. Hoje, o que existe, né? Existe um órgão que é a NTT, que todo mundo conhece, que ela fiscaliza tudo que é tipo de transporte, né? Então, ela que dá as regras, vamos dizer assim. Então, tu tem que estar, a transportadora e o transportador, ele tem que estar dentro daquelas regras, senão ele não se encaixa e a gente não consegue emitir os documentos necessários para a viagem. E outra coisa também é o caminhoneiro. Se ele tem restrições, as transportadoras não liberam carga. Então, hoje é muito difícil se tu não está em dia com a documentação, é bem complicado tu conseguir trabalhar. Hoje tu faz a parte dessa gerência, tu faz esse comando ali para que essa logística funcione. Já chegou a trabalhar como caminhoneiro também? Não, Fernando, não cheguei. Eu trabalho com eles fazendo. Com o caminhoneiro, mas não como caminhoneiro. Não tenho nem habilitação, eu tenho a carteira D, né, que dá para chegar até um limite de caminhão, mas hoje a categoria E, que é a maior, né, então eu não tenho, né. Então, e como é que é lidar com essa categoria tão essencial para a cooperativa? Cara, trabalhar com caminhoneiro eu gosto, é uma lida, é aquela coisa de ego, né, cada um tem o seu. Sim. Então tu tem que ter, né, gestão de pessoas. Gestão de pessoas, né, tu tem que saber trabalhar, tem a hora, né, tem a hora ruim, a hora boa, então como qualquer outra profissão, eu acredito, né? Exatamente. E um recado que tu deixaria para o caminhoneiro hoje que está aí se movimentando pelas estradas, a gente sabe também que, além da questão de fiscalização, burocracia, existe um risco humano, né? Porque a gente sabe que hoje pegar um veículo e ir para a estrada já é um perigo. A gente tem que cuidar, muitas vezes a gente foca em como a gente dirige, mas tem que cuidar mais dos outros do que muitas vezes a gente mesmo. Um recado que tu deixa para essa categoria tão importante aí que coloca, né, a produção nas mãos e também a própria vida, a garantia de que ela chegue lá. Né, Fernando, então o que eu acredito? Eu digo em casa para meus filhos que dirigem, para mim, para minha esposa, eu sempre tô viajando, tô indo e cuidando do que vem na frente, né? Porque a gente tenta seguir um padrão de direção, né? Então eu estou sempre cuidando lá no da frente. E eu digo que o caminhoneiro, ele é uma profissão que, como ele trabalha normalmente, trabalha à noite, ele vai levar o produto lá e ele passa a noite lá esperando para descarregar ou para carregar, então ele acaba sempre tendo um sono não tão bom, não de qualidade. Então o que acontece? Concentração, né? Cuidado, se está cansado para, se tem sono para descansar. Hoje, graças a Deus, mudou muitas as cargas, elas são todas agendadas. Sim. A maioria, 90% das viagens hoje são agendadas com um horário. Então, tu consegue se programar um pouco, né? Então, eu sempre digo, se está cansado, para, descansa, né? Viaja com cuidado e pedindo sempre a proteção
do homenzinho lá em cima, né? A gente lida também com o fator da própria estrutura viária que a gente tem hoje, como estradas. Hoje, em média, a Cotreal chega a ter algum problema com questões de estrada, deslocamento, algum atraso, porque a gente sabe que isso são fatores que não dependem de vocês, muitas vezes, né? A gente sabe que hoje a gente marca, vou ir até Passo Fundo, tu tem que contar que a estrada esteja boa, o fluxo esteja bom. Como é que é lidar com isso? Porque além da questão, né, existe prazos, como tu falou, a gente tem o fator estradas. Infelizmente, o Brasil tem muito essa precariedade de ter um asfalto bom, um asfalto de qualidade. Ainda é muito polêmico a questão de se vai ter pedágio aqui, não vai. Como é que é lidar com isso também? Não, hoje, graças a Deus, a gente está numa região que não temos muitos problemas de estrada, né? Tem os buracos, né, que tem em qualquer região do estado, mas não é tão grave. A gente tem problemas no interior, de unidades no interior, que daí depende de chuva, né, de épocas, né? Mas graças a Deus a gente tem uma certa tranquilidade, entre aspas, aí para trabalhar, né? Uhum. E isso, né? A estrada, o caminhão é máquina. Exato. Pode parar a qualquer momento. É bruto. Problema. Então, assim, parou, quebrou, tem que ajustar, tem que reagendar a carga. Sim, sim. Assim, não tem muito mistério, mas exato. Né, de facilidades, carrega, monta em cima e vai levar. Não é um cavalo, né? Não é um assim, fator mecânico. Tá certo. Aqui a gente conversou um pouquinho com o Rodrigo Peter, falando um pouquinho sobre essa área que a gente não tinha abordado ainda. Como eu disse, a gente sempre traz o fator do grão, a colheita, o clima, mas a gente muitas vezes deixa passar essa que é uma das profissões mais bacanas também. Uma cooperativa sem uma frota funcional, ela não funciona. Precisa ter uma frota boa, profissionais bem qualificados. Eu acho que esse é o intuito de trazer você também aqui, Rodrigo, para falar um pouco desse lado que muitas pessoas não veem. Elas entregam o grão e compram o grão, mas muitas vezes não sabem como é que esse grão chega até lá. E as considerações finais? Então, né, agradecer, né, a vocês, aí, a Fernanda, a rádio, pela oportunidade, agradecer a direção da Cotreal, né, por nos permitir, né, fazer nosso trabalho, né, nos dar as condições, né, necessárias. Eu ia falar que hoje uma manutenção de frota não é barata, tudo altos valores, né? Então o próprio caminhoneiro que está na estrada autônoma sabe disso, né? E é isso, é parcerias, né? A gente gosta de trabalhar muito em parcerias, né? Então agradecer pelo momento e fica à disposição para, né, com certeza. E deixar um abraço a todos os caminhoneiros, em especial para os nossos colegas caminhoneiros da Cotreal e os parceiros da região aí, né, que todos fiquem com a proteção divina. Exatamente, está aí então uma matéria especial para falar um pouquinho dessa profissão tão bacana. Fica também o nosso abraço aqui da Rádio Planetário a todos os caminhoneiros aqui da Cotreal e também aos caminhoneiros aqui da nossa região que transportam dia a dia. Não à toa a gente tem aqui a nossa Avenida Oswaldo Júlio Verne, também um corredor onde a gente vê muitos caminhões, ou seja, é o caminhoneiro levando o progresso aí na sua carga. Volto para a nossa redação jornalística, jornalista Fernando Cooper, aos ouvintes da Rádio Planetário.